Diz assim a palavra de Deus, a parábola diz assim, nós temos aí a NVT. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Olha só que interessante essa parábola, ela é bem objetiva, uma história bem interessante, embora curta aqui, mas muitos aspectos a serem analisados. Sempre uma parábola, na maioria das vezes, contada por Jesus, tinha um contexto imediato. Aqui também não é diferente, o contexto envolve uma chamada ao arrependimento. O contexto da parábola de 6 a 9, nós encontramos nos versos de 1 a 5. Assim a gente entende essa parábola. O texto antes da parábola diz assim: por esta época, 13 de 1 a 5, por esta época Jesus foi informado de que Pilatos havia, note bem, assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores ou mais devedores, a ideia do texto, que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? Ele fez a pergunta. De maneira alguma, mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então esse é o contexto. É interessante que Jesus conta aqui 2 histórias que só aparecem aqui. Uma perseguição de Pilatos, algumas pessoas que ofereciam sacrifícios. O texto diz que Pilatos havia assassinado algumas pessoas. E também um outro fato, 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Usando essas 2 histórias, Jesus está dizendo, questionando os seus ouvintes, dizendo: será que essas pessoas eram mais pecadoras que os demais em Jerusalém? Porque a ideia, meus irmãos, havia um conceito, quer dizer, aconteceu porque merecia, ou aconteceu porque era mais pecadora. Havia sempre essa ideia. Por exemplo, quando Jó sofreu aquilo tudo que ele estava sofrendo, e nós sabemos que ele era um homem justo, os amigos partiram desse pressuposto, dessa tese: alguma coisa tem de errado com você, porque aconteceu isso tudo com você. A trama lá do livro de Jó envolve muito essa acusação dos amigos de Jó. Quando Jesus cura aquele cego de nascença em João 9, as pessoas perguntaram para ele: quem pecou para esse homem nascer cego? Ele ou seus pais? Então essa era a ideia, essa era a percepção. Jesus vai refutar essa ideia e vai enfatizar a necessidade da conversão genuína. Então Jesus está refletindo com eles a partir de uma ideia errada que corria ali no meio do povo de Deus, provocando uma reflexão e convocando a um arrependimento, e mostrando que situações difíceis, até catástrofes que acontecem com as pessoas, nós não podemos achar que havia alguma coisa na vida daquelas pessoas, que elas mereceram aquilo. E então Jesus está fazendo esse tipo de reflexão, e a partir desses 2 acontecimentos, da perseguição de Pilatos e da morte dessas pessoas, uma torre que cai, um acidente, Jesus vai contar a história, novamente querendo falar com a nação, num primeiro momento com a nação de Israel. Por isso nós temos no verso 3 e 5, ele diz: mas se não se arrependerem, vocês também morrerão como aqueles que morreram.
vocês que estão aqui não são melhores do que aqueles perseguidos por Pilatos e aqueles que morreram na torre de Siloé. A menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Olha só. E aí, meus irmãos, a partir daí, ele começa a história, a parábola. Verso 6. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Então é interessante que o texto, verso 6, está mostrando que havia uma figueira no vinhedo. Um vinhedo é uma plantação de uvas, e a figura é da figueira, a figueira em seu vinhedo. E diz que ele vai procurar fruto várias vezes, nessa versão sem sucesso. É interessante perceber essa versão. Várias vezes vai procurar fruto na figueira e sem sucesso. A figueira na Bíblia é interessante, porque a primeira vez que aparece a figueira é naquele contexto, como vocês estão vendo aí, da queda. O homem peca, eles pegam folhas de figueira para cobrirem a nudez. É a primeira vez que aparece na Bíblia a figueira nessa situação de pecado, pós-pecado. É interessante também que quando os espias vão espiar a terra, eles lá encontram também, a terra era boa, não é? E dizem que eles trazem amostras de romãs e figos. E tinha figueira lá. Essa terra era uma terra muito boa. Também diz em Deuteronômio que Deus levaria o seu povo, estava levando o seu povo para uma terra boa, e nessa terra tinha figueiras e romãzeiras com azeite e mel. São os momentos. Quando nós vimos a profecia de Jeremias, há lá uma parábola, porque há parábola em toda a Bíblia. Nós estudamos aqui no capítulo 24, que o texto bíblico diz, Deus fala através do profeta Jeremias, e a visão, ele tem uma visão de figos bons e maus, um cesto cheio de figos frescos e maduros, e outro cheio de figos ruins e estragados. E lá a explicação que os figos frescos, os figos bons, seriam aquelas pessoas que foram levadas para o cativeiro babilônico. Olha só, nem sempre o que aparentemente é ruim para Deus, dentro do agir de Deus. Quem foi levado para o cativeiro eram os figos bons, e os que ficaram fora da Babilônia e transitando para lá e para cá seriam os figos ruins. Então essa menção também da figueira e de figos. O livro de Abacuque, texto conhecido nosso, ele abre assim: ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, e ele diz, tudo pode não dar certo, o campo pode não produzir, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Miqueias vai dizer uma profecia de esperança: todos viverão em paz sentados sob suas videiras e figueiras, porque é a ideia do sustento, videiras e figueiras. Interessante. E já no Novo Testamento, além da parábola, nós temos uma região muito perto de Jerusalém, chamado Betfagé, perto de Jerusalém. Eu fui lá, perto do Monte das Oliveiras. E Betfagé, meus irmãos, como você está vendo aí, é casa de figos verdes. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que é um lugar antigo e tem esse nome para lembrar Israel que ele precisa ser o que Deus programou para ele ser. Que Israel precisa ser, que Jerusalém precisa, portanto, ser o que Deus queria que programou para ela, para a cidade, para o seu povo, né? Então Betfagé significa isso. Então a ideia da figueira sempre foi relacionada na Bíblia com uma ideia de sustento, e espiritualmente falando, de justiça também. Mas nós devemos lembrar que além da figueira nós temos a oliveira e a videira. Então figueira, figos; videira, uva; e oliveira, azeite ou óleo. Então, no Antigo Testamento nós encontramos a ideia da figueira, da oliveira e da videira. E sobretudo no livro de Isaías, dizendo que a vinha, que era o lugar da plantação, a vinha
representa o povo de Deus. Isaías 5,7 diz: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. A palavra profética de Isaías. Então note bem que nós precisamos entender bem essa ideia da figueira, num primeiro momento ligada a Israel, como também os demais, oliveira, videira, figuras da nação de Israel. Portanto, voltando ao texto, o verso 6 fala da figueira que foi plantada e não estava dando fruto. Não estava dando fruto. E o texto prossegue, o verso 7, olha só. Por fim disse ao jardineiro, o homem que cuidava da vinha: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. A Nova Almeida atualizada diz: ocupando inutilmente a terra. Você plantar uma planta frutífera que não está dando fruto, só vai dar sombra, não é? Na época do calor você pode se abrigar, mas na hora da fome não tem nada a oferecer. É interessante que o texto diz que esperei 3 anos, uma figueira para dar figo acima de 3 anos, aproximadamente, para começar a dar. Então, quando o texto fala que esperei 3 anos, era depois desses 3 anos. Então, ele esperou 3 anos depois do tempo que deveria frutificar, e não estava dando fruto. Essa é a ideia aqui. Então, o jardineiro que cuidava da vinha, nós temos o dono da vinha e o que cuidava da vinha. Interessante perceber isso aqui. Então, nós temos uma figueira que é plantada para dar fruto e não estava dando fruto. Havia uma expectativa em relação àquela figueira, mas a coisa não estava acontecendo. Então, o proprietário queria cortar a figueira, mas o jardineiro faz uma petição a ele. O jardineiro pede para que ele dê um tempo. É interessante que um autor, o Gerhard Roster, ele diz: a intercessão do fruticultor, que evita a derrubada da árvore naquele primeiro momento, lembra aos ouvintes judeus as repetidas intercessões dos homens de Deus no Antigo Testamento, que detiveram o juízo divino. Nós temos as declarações. Você lê no Antigo Testamento muitas vezes Deus querendo agir. Então isso mostra como Deus foi agindo com o seu povo. Por isso nós temos no verso 8 e 9 a declaração assim, olha só: o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano. Olha só, deixa mais um ano, eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. A NAA diz: mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. O que o jardineiro está falando com o dono da vinha? Olha, eu estou entendendo o que o senhor quer, mas nós vamos dar mais uma possibilidade para essa figueira, e se a coisa não fluir, nós estamos juntos nesse propósito, vamos ter que cortar. É interessante, meus irmãos, o William Hendricks, falando desse momento do jardineiro, ele diz algo interessante. Olha, o homem chegou a emocionar-se, como transparece das palavras. Então, se ela produzir fruto, então nesse ponto ele diz que é como que se houvesse um pigarro em sua garganta, do jardineiro, porque a sentença fica interrompida, como se ele não pudesse concluí-la. Finalmente surgiram de seus lábios umas poucas palavras mais: porém, se não podes cortá-la. É uma intercessão pela figueira. O jardineiro aqui nós podemos vincular o jardineiro a Jesus e o dono da vinha a Deus. O jardineiro está fazendo uma intercessão mais de um ano. Então, esse é o sentimento que está por detrás aqui, o contexto de Israel como nação,
é significativo aqui as oportunidades que Deus estava dando para o seu povo, e essas oportunidades teriam um fim, como todos aqueles que estão diante de Deus. Então as condições foram dadas para que aquela figueira produzisse fruto. Estava tendo um novo investimento, um novo momento. Se não desse fruto, seria cortada. É isso que nós temos no texto bíblico. Agora, meus irmãos, o que nós podemos aprender através dessa palavra? Primeiro, que existe um processo de verificação em andamento. Estava existindo naquele momento e existe hoje também um processo de verificação. O dono da vinha foi lá conferir como estava aquela figueira. 3 anos consecutivos, a partir do momento que deveria dar fruto. 3 oportunidades. Então ele estava fazendo uma verificação em relação ao fruto daquela figueira. O texto mostra isso, é interessante. E houve então uma decepção do proprietário. Havia plantado a figueira, ela não estava dando a ele a resposta em termos de fruto. O dono foi verificar e fez um exame da figueira. Então, diretamente nós temos aqui, nós não podemos fugir biblicamente da nação de Israel. A nação de Israel não estava indo bem. Antes de Jesus não estava indo bem, agora no tempo de Jesus estava tendo oportunidade, não estava indo bem. Por isso o verso 6 e 7 diz: o homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Havia procurado várias vezes sem sucesso. Uma frustração, numa plantação, essa figueira não estava frutificando. E é interessante o detalhe que nós precisamos, um sítio, um espaço de terra pequeno, poderia ser chamado de vinha, mas o texto diz que a figueira estava entre as uvas, entre o vinhedo. A figueira foi plantada ali, e ela tinha a vantagem dos nutrientes das outras plantas, mas mesmo assim não estava, mesmo sendo beneficiada das plantas ao seu redor, ela não estava produzindo o fruto desejado. Alguém que disse que ela estava trazendo um dano positivo, porque aproveitando toda a terra, os nutrientes da terra, e tirando até das outras, não produzia fruto. Então aquela figueira estava, meus irmãos, frustrando o dono da vinha. Aquela figueira não estava produzindo o fruto esperado. Depois do tempo, aquela figueira estava atrasada no processo de frutificação, porque a partir dos 3 anos deveria frutificar, e depois desse período ele foi mais 3 anos, e não estava tendo fruto. Olha só que situação. Então nessa parábola aprendemos uma verificação em andamento. Deus estava verificando o seu povo, como Ele verifica nós também. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Olha só que interessante. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Mas interessante ainda que nesse mesmo capítulo ele diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Jesus falando para os seus discípulos: e eu chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Na relação com Deus, desde a antiga aliança, Deus nos chama a produzir frutos, meus irmãos. Frutos, e frutos duradouros. Deus está falando isso com o seu povo. Então o que nós precisamos entender aqui, que nós fomos escolhidos para frutificar. Você foi escolhido para frutificar. Você foi escolhido para cumprir aquilo que Deus deseja. Você foi escolhido para ser aquilo que Deus deseja. Nós somos plantação do Senhor, fomos alcançados pelo Senhor. Israel é o povo de Deus, esperava de Israel fruto, e Israel não estava dando fruto. Então, sem fruto, você não está cumprindo aquilo que Deus quer para a sua vida. Aquela figueira, naquele lugar, não estava cumprindo o seu propósito. O próprio Messias sofreu um estranhamento por parte dos fariseus, dos escribas. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estava ali, eles não contemplaram.
Eles estavam atrasados no processo de amadurecimento, de frutificação. Por isso essa parábola é profunda, nós devemos entender isso. Nós todos estamos debaixo do escrutínio divino, da avaliação divina. E essa parábola nos ensina isso. Aquela figueira foi verificada e não estava dando fruto. Deus estava olhando para a nação de Israel e não estava dando fruto. A nação de Israel, o povo, não estava frutificando. Aquela figueira tinha folhas, tinha tronco, tinha aparência, mas não tinha fruto. Mais importante, produzia sombra, mas não tinha fruto. Assim era a nação de Israel. O salmista fala do bem-aventurado no primeiro salmo. Ele diz assim que o bem-aventurado, falando de feliz e íntegro, ele diz: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Quer dizer, não sofre atraso na frutificação. A figueira estava sofrendo atraso em sua frutificação. Dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ela prospera em tudo que faz. É a figura do bem-aventurado, do feliz e do íntegro também. Dá fruto no tempo certo. Israel não estava dando fruto. Como você está, meu irmão e minha irmã? Então, é inevitável que a gente pense aqui numa esterilidade espiritual, quer dizer, frutificação espiritual. Não estava acontecendo frutificação espiritual. E Jesus está tratando isso com a nação de Israel e pode tratar conosco também. Nós somos o seu povo, como a nação de Israel era povo de Deus. E nós não podemos encarar a não frutificação como uma coisa normal. Tem muita gente que não frutifica e acha normal. Não é normal. Normal é frutificar. Normal é ser uma bênção. Amém, irmãos? Jesus disse: eu escolhi vocês para darem frutos, e frutos duradouros. Frutos duradouros. Então, primeira coisa que a gente vê aqui nessa parábola é que existe um processo, e é um processo divino de verificação. Deus está olhando para nós, está avaliando a nossa caminhada, como fez com Israel. Nós somos o seu povo. Na parábola também, nós temos uma nova oportunidade sendo trazida. Nova oportunidade. Deus é o Deus que traz oportunidades. Verso 8 diz: o jardineiro respondeu. Olha o jardineiro nos lembrando de Jesus: deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e adubarei. Olha só. Ou, mas o homem que cuidava da vinha, Nova Almeida atualizada, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor. Quer dizer, vou fazer um investimento, além do que já foi feito, escavar ao redor dela, e colocar estrume nessa versão. Então nós temos aqui a postura do jardineiro, que é a figura de Jesus. Ele faz um apelo ao dono da vinha: deixa ainda este ano. Então, aquela figueira que tinha as condições de frutificar, não estava frutificando, estava no vinhedo, não estava produzindo fruto. Agora sofreria uma ação específica do jardineiro em seu favor, quer dizer, cuidarei dela e adubarei. E nós vemos no texto que claro que há uma concordância nisso. Vamos esperar, vamos investir mais um pouco. Então o texto parece indicar que eles, o dono da vinha e o jardineiro ou o agricultor, concordaram com aquela proposta. Aquela figueira teria mais uma oportunidade, como Israel sempre teve oportunidades. Então Deus deu ao seu povo mais uma oportunidade, uma indicação, como alguns autores dizem, da paciência divina. A paciência divina é mostrada aqui nessa parábola. A oportunidade é um momento favorável para que alguma coisa aconteça. Então ninguém pode reclamar. A oportunidade estava sendo dada. A nação de Israel estava tendo mais uma oportunidade, e pessoas estavam tendo mais uma oportunidade. É interessante isso. Então, tantas pessoas hoje, nessa relação, podem estar perdendo a oportunidade que Deus está dando. A oportunidade que Deus está dando.
Muitas pessoas podem passar anos brincando com Deus ou brincando de serem servas de Deus, sem frutificar. Passam anos transitando em igrejas aqui e ali, mas sem evidência, sem mostrarem frutos, sem compromisso verdadeiro com Deus, com a palavra de Deus. A oportunidade está sendo dada. Muita gente passa a vida sugando dos outros ou do ambiente que está, sem oferecer, sem frutificar, sem oferecer nada, sem frutificar, sem ser bênção. E a pergunta, numa aplicação pessoal, é nós: como nós estamos? Nós estamos frutificando? Nós estamos aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando? Nós devemos pensar nisso. É o que o texto está nos oferecendo aqui. Então nós não podemos brincar. Nós estamos de um Deus de justiça. Justiça. A figueira nos leva à ideia de justiça. Então nós devemos levar a vida a sério. Então nós temos uma verificação em andamento na parábola. Nós temos uma oportunidade, mais uma oportunidade. Quantas oportunidades Deus deu ao seu povo no passado, está dando às pessoas hoje? Uma oportunidade. Vamos deixar mais um ano, vamos investir mais. Mas por fim também a parábola fala de um inevitável julgamento agendado. O jardineiro propôs mais um ano, o dono da vinha concordou. Agora ele diz: se no ano que vem mais um ano não der nada, nós vamos cortar, nós vamos passar o machado. O verso 9 diz: se der figos no próximo ano, ótimo, porque a expectativa é frutificar, a expectativa é frutificação. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Essa é a fala do jardineiro para o dono da vinha. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Então isso mostra que eles concordaram, mostra a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, mas também mostra a justiça de Deus. Nós devemos entender a pessoa de Deus. Deus é bom, Deus é justo. Deus precisa agir com justiça, senão Ele não é Deus. Então quando nós falamos que Deus é amor, mas Ele é justiça. Se Ele não agir com justiça, Ele não é Deus. É isso que nós estamos vendo aqui, para com o povo de Israel e para com as pessoas desse mundo. Então, após aquele momento de investimento, do tempo dado, haveria um julgamento, isto é, nós vamos adubar, nós vamos fazer, o jardineiro está empenhado nisso, mas vai haver uma verificação final, e na verificação final, se não houver fruto, vai ser cortada. É isso que está acontecendo. É como que Jesus, entendendo a verificação de Deus, pede para um investimento por mais um período, mas concorda que no final haverá a justiça divina. Aquela árvore, se não desse fruto, seria cortada. Então o jardineiro ainda tem uma boa expectativa, por isso que ele tem um investimento. E o mais interessante, meus irmãos, que a parábola não diz como ficou a situação. A parábola termina no verso 9 e ela não diz mais nada. E nós devemos entender, ela não diz mais nada porque aponta para o fato de que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, como a nação de Israel tinha de ter. Aquela figueira tinha que dar frutos, ela estava tendo a oportunidade, mais um ano para a coisa acontecer, mais um ano de investimento. Então havia uma expectativa, e o texto termina aí. Então, como servos de Cristo, nós precisamos frutificar para a glória do seu nome. Deus investiu alto na gente. Nós somos o povo de Deus. Da linguagem de 1 Pedro, nós somos a nação de Israel, nós somos o povo santo. Na linguagem de 1 Pedro 2,9, nós somos o sacerdócio real. Então essa palavra também cai sobre nós que servimos a Deus. A figueira não é fruto de nenhuma nação estrangeira e nem de ímpio. A figueira tem a ver com o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos verificar a nossa vida, porque o próprio Deus está analisando a vida de cada um de nós. Por isso nós temos 3 coisas importantes aqui.
o processo de verificação que está em andamento, como esteve com o povo de Israel. Mas não só isso, por isso eu não posso viver de qualquer jeito, né? Eu preciso frutificar. Jesus novamente disse, não é? Eu vos escolhi para darem fruto, e fruto que permaneça, o fruto duradouro nessa versão. O que nós vimos em segundo lugar é que foi dada àquela figueira uma oportunidade, mais uma oportunidade. Mas a oportunidade trazida por Deus significa que aquela figueira, ou as pessoas, ou a nação de Israel, não teriam que tomar uma providência em suas vidas. Por isso, o julgamento agendado, um julgamento inevitável, vai acontecer esse julgamento no final. A oportunidade foi dada, o investimento foi feito, mas se ele não desse fruto, se a figueira não desse fruto, seria cortada. Por isso nós devemos pensar em nossa caminhada de fé, porque a parábola se chama a parábola da figueira estéril, uma figueira que não dava fruto. E aqui só esse nome já não combina, porque uma figueira sempre plantada, ou videiras, para darem frutos. Nós fomos plantados pelo Senhor, e nós fomos plantados para frutificar. Você está frutificando? Você está aproveitando o investimento que Deus fez em você, para você ser tudo aquilo que Ele quer que você seja, ou não? Então essa parábola nos faz pensar na nação de Israel, num primeiro contexto, mas hoje nos faz pensar sobre a nossa jornada de fé, como nós estamos conduzindo a nossa jornada de fé. Deus nos chama para darmos frutos. Na boca de Jesus ficou muito claro. Então verifique a sua vida e a sua caminhada, e seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Não perca tempo, verifique e seja uma figueira frutífera. Amém, irmãos? E Deus nos abençoe.